tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste domingo em que celebramos a ascensão do Senhor. Jesus é elevado ao céu, 40 dias após a sua ressurreição. E ao longo desses 40 dias, experienciamos, através dos apóstolos, as várias aparições do ressuscitado, as afirmativas e comprovações que ele ressuscitou. Hoje, a igreja se volta os olhos para o céu e contempla aquele que se fez homem como nós, humanos como nós. Agora faz com que a nossa humanidade se torne divina como ele. Ele que era divino se fez humano. E a razão de se fazer humano foi justamente esta que hoje acontece, nos fazer participantes da sua divindade. Quero te convidar, antes desta reflexão, que você possa fazer a sua, ao olhar, ao ouvir esses vídeos, você possa estar se inscrevendo em nosso canal do YouTube, para que assim possamos fazer um bem maior a mais pessoas, levando-as à palavra de Deus. Por isso você é convidado a se inscrever, se ainda não é inscrito em nosso canal, deixar seu comentário, compartilhar com outras pessoas. Sempre que ouvir ou me ver nos vídeos, que você possa deixar seu like. Logo embaixo tem um dedinho positivo, outro negativo. Se você acha bom, tecle no dedinho positivo, isso é chamado de like. Então deixe, enquanto mais like tiver, mais o canal vai divulgar esse nosso material. E assim você está evangelizando junto comigo. Faça isto e a evangelização agradece. Pois bem, o texto que nós meditamos hoje na liturgia da palavra, a leitura primeira dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 1, versículos de 1 ao 11, e mostra, a princípio, o prólogo lucano, e esse prólogo lucano consiste nessas palavras que começa o texto: no princípio, no primeiro livro, o Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Este pequeno comentário é chamado de prólogo lucano, dirigido àqueles que se fazem amigo de Deus. Teófilo significa amigo de Deus. Nós somos todos convidados a nos tornar e nos fazer amigos e amigas de Deus. A segunda parte desse texto, a partir do versículo 3, mostra a descrição das últimas aparições de Jesus, a última melhor aparição de Jesus após a sua ressurreição, antes da sua ascensão. E mostra Jesus recomendando os seus discípulos, dizendo a eles que não se afastem de Jerusalém, depois de ter dito que durante 40 dias ele aparece aos seus discípulos, durante as refeições, em vários momentos da vida dos seus discípulos, Jesus se apresenta e ali comunica-lhes a paz. Hoje, nesta última aparição, Jesus pede que eles não se afastem de Jerusalém, pois ali em Jerusalém deve acontecer a vinda do Espírito Santo sobre eles, o qual instruirá seus discípulos para a evangelização. Deve lembrar aquilo que João Batista batizou com água, mas virá alguém que batizará com o Espírito Santo de Deus. Esta é a promessa de que o Espírito Santo será uma verdade, uma ação legítima que vai acontecer em breve, 50 dias após a ressurreição. Depois, ele mostra isto, que havia um questionamento dentro da comunidade apostólica de quando aconteceria
a vinda gloriosa de Jesus. E vai dizer Jesus, não cabe saber o tempo e o momento em que o Pai determinou com sua própria autoridade, o dia, a hora que ele virá. Mas isso está sob a responsabilidade do poder do Espírito Santo. Ou seja, é o próprio Pai que sabe determinará o dia exato em que virá o Filho de Deus. Termina essa leitura mostrando a liturgia da Ascensão, ou seja, mostra como se deu essa partida de Jesus e diz que os discípulos, após a sua ascensão, ficaram ali parados, olhando para o céu. Este olhar para o céu como se quisesse os discípulos reter Jesus na terra. E o anjo, aquelas duas pessoas, homem de branco que aparece, que diz, homem da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vocês veem sendo levado para o céu, virá do mesmo modo que vistes partir. Ou seja, libertem Jesus para que ele volte ao céu. E, ao mesmo tempo, nos diz este recomendar destes homens de branco, nos recorda que nós não precisamos e não podemos ser pessoas angelicais, com os olhos somente para o céu. Mas precisamos voltar os olhos também para o mundo, para a sociedade, para aqueles que precisam do nosso apoio, da nossa ajuda. Por isso, não fique olhando para o céu, mas se volte também para as necessidades sociais e espirituais que as pessoas necessitam. Por isso, ide e evangelizai. Assim nós podemos ver o texto do Evangelho que nos é oferecido hoje. Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20. É a última parte do Evangelho de Marcos, do capítulo 16, que certamente essa parte do Evangelho, a partir do capítulo 8 de Marcos, não foi escrito pelo autor do Evangelho, mas por alguém que depois veio a comentar este Evangelho. E aqui nos fala três coisas preciosas neste Evangelho. A primeira coisa é o anúncio e o envio. Jesus diz, ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Aqui, Jesus nos mostra a necessidade urgente de sair e de ir ao encontro daqueles que precisam ouvir esta palavra de fé, de vida e libertação. Ide pelo mundo inteiro. Não é somente um lugarzinho, é no mundo inteiro. E ali evangelizar com alegria e com toda a segurança desta presença de Deus. Segunda coisa, aqueles que são enviados, eles são tomados pelo poder de Deus. Ou seja, revestido desta graça de Deus. E esta graça de Deus consiste, vai dizer o próprio texto, em expulsar demônios em nome de Jesus, em falar novas línguas, em pegar em serpente venenosa e não sentir nada, em impor as mãos sobre as pessoas, sobre os doentes, e estes ficarão curados. Estes são os gestos e as ações daqueles que são enviados por Deus. Ou seja, as ações dos discípulos de Jesus não divergem daquelas ações do próprio Jesus. Ou seja, nós seremos repetidores das ações do próprio Deus com as pessoas que necessitam desta ação dele mesmo. Última coisa que o texto nos apresenta é dizendo Jesus aos seus discípulos, depois que este é elevado ao céu, Jesus sobe ao céu, eis então que aqui diz que os discípulos saíram, não ficaram como no Atos dos Apóstolos, olhando para o céu, ou seja, querendo reter Jesus na terra, mas eles, aqui no Evangelho, deixam assistir a ida de Jesus e agora, livremente, ele sai e prega o Evangelho por toda parte. E ali eles têm e testemunham a presença de Jesus junto deles. Não estão sozinhos, mas Jesus caminha com ele. Quando diz o texto que o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais e acontecimentos que o acompanhavam. Termina essa liturgia da palavra com a oração de Paulo dirigida ao povo, à comunidade de Éfeso, Efésios
1, de 17 ao 23, capítulo 1, versículo 17 ao 23, e aqui mostra Paulo que pede a Deus a ação do Espírito Santo, que dê um espírito de sabedoria, não a sabedoria intelectiva ou cognitiva, mas uma sabedoria espiritual, para entender e deixar-se envolvido pelo mistério revelado por Deus. Este é a grande prece que faz Paulo a esta comunidade, dizendo ainda que ali, na presença de Jesus, se manifestou a sua força. E Deus revela a força enviando seu Filho ao mundo e ressuscitando. E depois, fazendo com que este volte, sente à sua direita. Aqui está a mais plena revelação do poder de Deus sobre Jesus que se revela ao povo. E aí vai dizer o próprio Paulo, terminando esta liturgia, esta leitura: pôs tudo sob debaixo dos seus pés, que fez dele, que está acima de tudo, Jesus, que veio como servo e serviu dando a sua vida. E agora o próprio Paulo apresenta um Jesus que foi apresentado ao mundo para revelar o poder onipotente de Deus. E esse poder está justamente na ressurreição de Jesus e muito mais na sua ascensão, que agora, sentado à direita do Pai, faz com que todos adorem e exalte o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um domingo cheio de sua presença e de seu amor amabilíssimo. Não ficamos órfãos com a ascensão do Senhor, mas pelo contrário, a sua presença só se fortalece junto de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé.